Oi, gente, bem-vindos! E vamos para a cozinha preparar a receita de hoje? Bora começar? Em um recipiente eu adiciono 2 ovos inteiros, uma pitadinha de sal e 3/4 de xícara de açúcar. Agora, gente, eu vou bater hoje com a batedeira, mas quem preferir pode fazer à mão também. Vou bater até dobrar de volume e dissolver completamente o açúcar. Em seguida, eu vou adicionar 1/3 de xícara de óleo. E vou bater novamente até incorporá-lo bem. Agora eu vou dar mais uma paradinha e vou adicionar meia xícara de leite, lembrando que tanto os ovos quanto o leite devem estar sempre em temperatura ambiente. Em seguida eu vou adicionar também suco de meio limão. Ligo a batedeira novamente para dar uma misturadinha bem rápida. Em seguida eu vou adicionar 1,5 xícaras de farinha de trigo, tudo de uma vez. E agora, gente, eu vou misturar bem aqui até incorporar totalmente a farinha de trigo. Olha só, vejam como fica a textura da massa. Vou retirar a batedeira e raspar bem as laterais. Deixo essa massa reservada aqui um pouquinho, enquanto vou preparar o recheio. A parte aqui, gente, eu vou precisar de 3 maçãs, que eu vou dividir a metade. Metade delas, ou seja, 1,5 maçã, eu vou cortá-las em fatias assim, olha só. Vou adicionar um pouquinho de suco de limão e vou misturar bem para que elas não oxidem. Eu vou utilizá-las com a casca, mas quem preferir pode descascá-las. E a outra metade de maçãs eu descasquei e vou ralá-las nessa parte grossa do ralador. Vejam como ficaram. Vou espremer mais um pouco de suco de limão aqui, gente, porque essas aqui elas oxidam muito rápido. Misturo bem e vou adicioná-las imediatamente à massa. Lembrando que quem não tiver o ralador, gente, pode picar as maçãs em cubinhos pequenos. A textura ficará diferente, mas fica muito gostoso também. Misturei bem e agora, por último, vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Misturo novamente para incorporar o fermento. E vejam só como fica a textura da massa. E em seguida vou pegar a forma que eu vou utilizar, que já está untada e enfarinhada. Essa forma mede 20 cm por 20 por 7 de altura. Coloco a massa na forma, dou uma alisadinha e em seguida, gente, eu vou arrumar as fatias de maçã aqui. Olha só como é fácil, gente, eu vou intercalando as fileiras. Em seguida, levo o bolo ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixo assar por aproximadamente 40 minutos no forno, até que eu faça o teste do palito e ele saia bem limpinho. Enquanto isso, gente, eu vou preparar aqui uma cobertura, que vai deixar esse bolo ainda mais gostoso. Aqui, gente, eu tenho 100 gramas de nata. Vou adicionar 1 colher de sopa de açúcar e canela em pó a gosto. Vou misturar bem. Olha só como ficou. Gente, o meu bolo ficou 40 minutos no forno. Depois de fazer o teste do palito, eu retirei e agora vou colocar essa cobertura aqui por cima, espalhando bem. Lembrando de deixar o forno ligado em temperatura mínima, pois agora vou voltar o bolo novamente ao forno por mais aproximadamente 7 a 10 minutos, até secar um pouco a cobertura e que ela fique quase transparente. Retiro o bolo do forno e deixo-o esfriando antes de desenformar. E agora, gente, é só desfrutar desse bolo delicioso. Gente, a maçã ralada, ela se integra completamente à massa, ficando com uma textura bem úmida. Já as fatias de maçã deixam a textura mais crocante no bolo. E a cobertura, além de agregar sabor, fica com uma textura aveludada sobre o bolo. E em alguns pontos forma um creminho delicioso. Lembrando, gente, que a nata pode ser substituída também por creme de leite fresco ou de caixinha, mas eu sempre prefiro a nata, pois ela tem um teor maior de gordura. Gente, por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado.
Um abraço, tchau, tchau!